pecado. Queridos, a liturgia de hoje, juntamente com toda a sua palavra, nos guia a um caminho final de preparação para o Natal. Nós percorremos os 4 domingos do Advento, e esses domingos foram tempos de preparação, literalmente. A gente se prepara para algo que é bom, que é algo importante. Se algo é importante, a gente gasta tempo e a gente não faz de qualquer jeito. Se o evento é importante, a gente não vai de qualquer jeito, mas a gente busca guardar um tempo para a gente se preparar. Amém, minha gente? Hoje a liturgia apresenta a imagem da Virgem Maria, grávida, que faz com que a gente perceba que ela é o modelo daquela que preparou também o caminho de Deus. Quando a gente pensa numa mulher grávida, a gente percebe que toda uma rotina ela é mudada. Por mais que você veja que a mulher consegue trabalhar e fazer tantas coisas, a gente sabe, ela precisa mudar completamente a sua rotina, o seu dia, a casa também muda. Por quê? Porque existe um cuidado redobrado sobre aquela criança que está uma expectativa de que chegue logo. Pois bem, a liturgia hoje nos aproxima da imagem de Nossa Senhora para dizer, com todo o cuidado que ela possuiu, com todo o zelo que ela empreendeu, nós também assim devemos viver essas últimas horas antes da chegada do Natal. A primeira leitura de hoje representa para a igreja uma das maiores profecias da vinda de Jesus, porque nós sabemos muito bem que Davi era um homem muito amado por Deus. Davi foi escolhido. Nós lembramos que ele estava lá pastoreando e foi aquele magrinho, pequenininho, que Deus escolheu e tornou o rei. Pois bem, a gente sabe então que Davi, depois de todas as vitórias, ele chega, e a gente ouviu isso na primeira leitura, e diz, caramba, eu estou num palácio de cristal, eu tenho tudo de bom e do melhor, e a arca de Deus, aonde está? Davi então teve um insight de dizer, não, eu vou preparar um lugar digno, eu vou preparar um templo para a habitação de Deus. Sabe, queridos irmãos e irmãs, naquele momento o Senhor inspira um profeta, o profeta Natan diz, vai lá e fala para Davi que ele está equivocado. No fundo, sou eu, o Senhor, que vou preparar uma casa. Eu que vou preparar a habitação. E essa é uma palavra profunda porque tem dois significados grandes. O primeiro é pela descendência de Davi que nós vamos encontrar a chegada de Jesus. É por isso que Deus então faz essa promessa, nada vai te acontecer à tua descendência. E aí a gente sabe que muitos percalços ele encontrou. Olhe para o padre, nós sabemos muito bem que Davi erra, cai feio, mas Deus consegue dar um jeito e fazer com que a sua promessa se cumpra. Assim como nós cantamos hoje no Salmo 89, diz o Senhor, eu fiz uma aliança para o meu eleito, eu jurei a Davi, o meu servo, e eternamente eu lhe assegurarei o meu favor e a minha aliança. Ou seja, Deus está manifestando a fidelidade dele, mesmo quando nós não somos fiéis. E o segundo entendimento, queridos irmãos e irmãs, Deus estava, em outras palavras, dizendo para Davi, querido, não tem nada nesse mundo de tão precioso que seja capaz de se tornar digno para ser a morada do meu filho. Daí, Deus escolhe a Virgem Maria para ser o templo, onde vai receber. Enquanto Davi pensava em construir um templo, Deus escolhe a Virgem Santíssima como templo, com a morada do seu próprio filho. O que para nós é importante no dia de hoje? Nós percebemos, queridos irmãos e irmãs, a fidelidade de Deus, mesmo quando a gente quebra o nosso combinado, mesmo quando a gente falha na nossa promessa, no nosso propósito, como fez Davi. Deus, ele manteve a sua promessa, Deus, ele cumpriu a sua promessa. E aí a gente consegue enxergar o quê? Que paralela a essa fidelidade de Deus, a liturgia apresenta para a gente a fidelidade de Maria. Nós já ouvimos quantas e quantas vezes esse evangelho, mas para nós, ele se renova no dia de hoje, porque a gente sabe que Deus, quando criou tudo, ele criou em perfeição.
Ele escolheu os seus anjos, arcanjos, potestades, como aqueles que haveriam de servi-lo e de fazer e cumprir as suas ordens. Mas a gente sabe que quando o mundo encontrou o pecado, uma parte de Deus, a justiça, quis agir. Disse, houve o erro, nós precisamos punir. Mas uma parte de Deus também, a misericórdia, disse, nós precisamos amar e perdoar. E é nesse momento que Jesus, ele se oferece para vir para o mundo. E o diabo, Lúcifer, diz, não, eu não vou cumprir absolutamente nada, porque eu não vou me curvar diante de um homem. E Jesus disse, eu vou me encarnar. Queridos, nós sabemos que a Bíblia diz que o diabo, ele levou uma terça parte. E aquele que foi criado para servir e executar as vontades de Deus e o trabalho de Deus, ele se nega, ele dá as costas para Deus. O que nós ouvimos hoje no Evangelho? Uma jovem que disse, eu sei que aquele ali, o encardido, quis destruir o teu plano, mas pode contar com a minha simplicidade. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Muito mais do que a gente já pensa assim, nossa, como foi difícil para Maria humanamente abandonar o seu sonho. Ela era apaixonada, ela ia se casar, ela colocou em risco a sua vida, porque se uma mulher aparece grávida sem ter coabitado, ela ia ser apedrejada. Muito maior do que todos esses planos humanos e medos humanos. Maria foi aquela que costurou, que deu nó naquilo que estava errado na história, porque aquele que devia servir deu as costas. E a virgem então diz, eis aqui, Senhor, faça-se em mim. Queridos irmãos e irmãs, nós guardamos no dia de hoje o entendimento de que pelo sim de Deus, o mundo foi criado e as coisas foram feitas em perfeição. Pelo sim da Virgem Maria, que foi dada no dia de hoje, ela reconstrói aquele plano que quase seria desfeito. Para nós é importante no dia de hoje é que a liturgia está nos aproximando um pouco mais da imagem da Virgem Maria. A gente sabe, ninguém adora Nossa Senhora, ela não quer ser adorada, mas o exemplo dessa mulher, da nossa Mãe Santíssima, nos faz olhar para Jesus de uma forma diferente. O que no quarto domingo do Advento nós somos convidados a fazer é redobrar o nosso carinho, o nosso amor para aquele que vem. Eu quero terminar falando que a gente precisa se aproximar da gruta de Belém. Eu já fui para Jerusalém algumas vezes. Eu confesso que de tudo de bonito que tem, e de emocionante, e de encontro com Deus, talvez o lugar mais radical, para mim, pessoalmente, é a gruta. A primeira vez que eu cheguei naquele lugar, eu fiquei tão impactado que sabe quando você tem um choro compulsivo que você não consegue conter? E eu me afastava de todo mundo para ninguém me ver chorando, porque, posso dizer, aquele lugar onde Jesus nasceu era foi um dos piores lugares que eu já vi. De desolado, de escuro, e eu falava assim, meu Deus, um Deus tão forte, tão poderoso, Ele se humilha e se submete para isso. Ele se submeteu a isso, sabe? Eu fico emocionado até hoje ao lembrar, e eu desejo muito que vocês possam ir lá um dia e vivenciar isso. Quando a gente chega naquele lugar, a gente entende, foi por amor, porque Ele tinha tudo, Ele possuía tudo, toda a realeza, toda a grandeza. Aquele que fez todos os milagres, se submeter, se humilhar, porque aquele lugar é um lugar de humilhação. E hoje então, quando a liturgia nos convida também a nos aproximar da gruta, a liturgia nos convida a nos aproximar desse mistério de um Deus que não veio por vir, não foi fácil. Que humilhação! Ele não foi acolhido por nenhum dos seus, e foi naquele lugar desolado que Ele encontrou habitação. Se a gente se aproxima da gruta hoje, a gente pode dizer, Senhor, eu aplaino o meu coração, eu preparo o meu coração para a sua chegada. Posso dizer isso de coração para vocês? A gente meio que está sentindo que esse Natal foi muito corrido. Sim ou não, minha gente? Vocês têm essa impressão também, como padre?
tudo muito agitado, tudo muito rápido, e a gente teve que se esforçar para não perder a dimensão espiritual. Eu, pelo menos, fiz isso. Não só a questão da oração, graças a Deus a gente consegue manter, mas é muita atividade, é muito problema acontecendo, é muita informação, e a gente precisa se resguardar. E uma das coisas que me fez não perder o foco do Natal e da preparação foi lembrar da gruta. Porque a gente perde as forças. Eu queria dizer isso para você. Sabe quando a gente perde as forças? Quando você olha aquilo e você percebe, caramba, não tem nada enfeitado. Foi aqui, sozinho, abandonado. Isso serve para nós, queridos irmãos e irmãs, para dizer e recobrar o nosso amor. Em primeiro lugar, Deus nos chamou aqui para dizer que pela fidelidade dEle, Ele vai fazer cumprir todas as coisas. Ele é fiel, assim como foi na vida de Davi. Em segundo lugar, queridos irmãos e irmãs, ao olhar a figura da Virgem Maria, que a liturgia nos aproxima. A liturgia nos aproxima para dizer, eis o modelo de como nós devemos tratar o próprio Jesus. Em terceiro lugar, quando a gente imagina o motivo pelo qual Ele veio, e a gente vai falar sobre isso amanhã, que é a salvação, a gente não imagina quanto Ele precisou se esvaziar completamente e se humilhar. Quando a gente se aproxima dessa realidade, há possibilidade de coração quebrantado, e há uma possibilidade de dizer, eu não sou nada, Jesus, mas eu agradeço o Senhor que veio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai,